Olá, como estão todos? Então, mais uma vez, nós nos reunimos e vamos juntos buscar esse conhecimento que nos auxiliará em nossa caminhada evolutiva. Hoje, mais uma vez, vamos dar sequência aqui no nosso livro de estudos, Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, por psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós estamos no capítulo 29, Aviso, Chegada e Entendimento. Bom, esse capítulo ele nos traz uma reflexão importante sobre a trajetória da busca do conhecimento, tá? Então, cada um de nós parte ali de um princípio, das suas convicções, do seu entendimento sobre as experiências que a vida nos oferece, sobre a vida, sobre a forma que nós estamos, as nossas ações. Então, cada um de nós deve partir desse princípio e aí sim acrescentar, agregar, trazer esses valores que os ensinamentos de Jesus nos deixam, os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, para aí sim a gente fortalecer os nossos passos e buscar o conhecimento, tá, pessoal? Isso é muito importante. A gente não pode simplesmente se desfazer de tudo até esse instante. Muito pelo contrário, a gente tem que refletir, agregar esses novos valores e aí sim a gente vai entender como que esses ensinamentos podem nos auxiliar, tá? A questão da mediunidade, os ensinamentos que Jesus nos deixou, os ensinamentos da doutrina. Então, aí sim a gente vai fortalecer os nossos passos, porque nós vamos estar buscando ali acabar com os nossos questionamentos através do esclarecimento, tá? Sanar, as nossas dúvidas, que isso é muito importante, tá? A gente não pode simplesmente deixar todas as questões, deixar que essas dúvidas cresçam conosco, porque elas vão nos impossibilitar de continuarmos, vai nos manter ali no mesmo local e fazer até muitas vezes com que a gente venha até abandonar ali os estudos, essa busca desse conhecimento tão importante, que vai muito nos auxiliar, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque vamos refletir. Se Deus nos concede a oportunidade de seguir esse caminho, de trabalhar a mediunidade, da sensibilidade, enfim, será que seria algo ali por acaso? Ou então algo que viria a nos prejudicar, sem ao menos tentarmos buscar entender como que funciona conosco, como que nós poderíamos encontrar um caminho que iria nos auxiliar, ao invés de nos trazer ali muitos questionamentos, muitas sensações desagradáveis, enfim, tá? Que são explicadas ali através dessa busca, tá? Então, quando a gente dá as devidas atenções para os nossos questionamentos, tentando ali sanar as nossas dúvidas, estejamos certos de que os caminhos vão se abrir porque nós vamos entender como percorrê-los, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, Deus jamais há de nos castigar. Muito pelo contrário, Ele nos oferece oportunidades que nós estudamos através das reencarnações, das nossas necessidades, que não podemos seguir em frente deixando questões a serem resolvidas, assim como tudo na nossa vida, Não podemos simplesmente passar de uma série a outra no período escolar sem que ao menos estejamos ali quites com as notas, com o aprendizado, tá, pessoal? Então, a gente necessita sim, e essas oportunidades elas são valorosas. E a cada encarnação Deus nos concede oportunidades para que a gente possa trabalhar da melhor forma essas questões, aliadas a tudo que acontece, pelas nossas experiências, pelas oportunidades, que venha nos auxiliar. Então, esse capítulo ele fala sobre essas questões, que cada um de nós está ali no seu tempo, que cada um de nós tem um entendimento, mas para que a gente possa também entender um pouco do processo, Até Kardec, a mediunidade, ela sempre esteve presente em todas as épocas aí da humanidade, Só que a partir de Kardec, que ele aprofundou ali os estudos e trouxe ali as obras da codificação,
que foram ali bem desmiuçadas, separadas por temas, como o livro do o Evangelho, Livro dos Espíritos, Obras Póstumas, a Gênese, o Céu e o Inferno, enfim. São obras ali que foram separadas dentro dos assuntos que vão nos auxiliar. Livro dos Médiuns também, tá? Que vão trazer vão trazer as respostas para as nossas dúvidas. Então, esses livros eles são importantes. Essas obras da codificação elas são importantíssimas. Então, tivermos dúvidas, vamos buscar, né? Além dos livros complementares, André Luiz e tantos outros autores espirituais, que venham nos auxiliar, trazendo as suas experiências, né? A nos dizer que, assim como nós, esses irmãos, eles também tiveram a sua trajetória, mas que é possível nós traçarmos novos rumos para a nossa caminhada. E aí sim, trazer um pouco mais de equilíbrio para a nossa jornada evolutiva. Tá? Então, temos aí obras nos mais variados assuntos. Então, se a gente parar para pensar, Kardec, né, na época que ele veio, ele era um professor, né? E aí teve a questão ali da eclosão das mesas girantes, dos fenômenos, e aí ele começou a refletir sobre todos esses questionamentos, tá? E até as obras, né? Até o estudo ali das obras da codificação. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões do tempo, desse preparo, dessa jornada para cada um de nós, para chegar até o nosso momento, que é o momento da reflexão. Se nós já estamos nessa questão de refletirmos, né, de entendermos, buscarmos esse entendimento, qual o direcionamento que nós temos que dar a tudo que a gente aprende, né? Tá? Então, é bem interessante. Vamos lá, vamos seguir aqui com a nossa leitura. Aviso, chegada e entendimento. Reunião pública de 25/4/60, questão número 160. A intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas, a definir-se em 3 períodos essenciais: aviso, chegada e entendimento. Então, é o que nós falamos, o tempo de cada um de nós, como que chegam até nós essas questões, né, ligadas a nós mesmos, né, que trabalha as nossas situações. De Swedenborg a Andrew Jackson Davis, surpreendemos a mediunidade ativa sob as ordens da esfera superior no aviso da renovação necessária. E se pequenas disparates são registradas no verbo dos obreiros em serviço, é justo lembrar que na interpretação da realidade, assim como na interpretação da música, a expressão isolada varia conforme as peculiaridades do instrumento, né? Ou seja, como que nós recebemos, né, esses ensinamentos e como que refletimos. Lembrando que cada um de nós, como individualidade, temos uma percepção, temos um entendimento. Então, esse entendimento varia. Se nós pegarmos ali 10 pessoas e lermos um texto, cada um vai ter uma percepção diferente, vai ter o seu entendimento, tá? Então, e isso deve ser respeitado, tá? Porque cada um de nós está no seu tempo. Mas a gente sempre tem que se permitir, tá, pessoal? Isso é o mais importante. Não é a questão de saber todo o conhecimento ou então buscar ali as ações para resolver tudo de uma vez. Muitas vezes é o quê? É nós nos permitirmos, o nosso se esforçar, o nosso buscar. Isso é o mais importante. Em 1848, no vilarejo Hydesville, inicia-se publicamente a chegada dos comandos da sobrevivência. Então, questões históricas ligadas à doutrina, como nós falamos, a história e até a codificação, tá?
Os emissários desencarnados, quais familiares há muito tempo ausentes da própria casa, alcançam a moralidade terrestre batendo freneticamente a porta. Na residência dos Fox, não falta nem mesmo as palmas de quem chega e de quem recepciona, entre a menina Kate e o espírito Charles Rosner, baseando-se em pancadas os rudimentos da linguagem primitiva entre os dois planos, tá? As irmãs Fox, tá? Desde então, apesar das dificuldades morais de muitos dos trabalhadores humanos reencarnados no círculo terrestre, começam a operar diversas comissões mediúnicas, chamando publicamente a atenção da Terra, tá? Então, as pancadas, as mesas girantes, as questões ligadas mais aos fenômenos, é para despertar, ele chamar a atenção, né? O porquê de tudo aquilo, né? Por que acontece? Como que uma mesa gira, mas uma mesa tem inteligência? Então, esses questionamentos, eles foram levantados ali por Allan Kardec, né? Pelo professor Rivail, né? Por que de tudo isso? Então, através desses questionamentos, ele foi se aprofundando, tá? Então, trazendo um pouco para nós, para a nossa vida, enfim, para aquilo que acontece conosco, essas reflexões, né? Reflexões sobre aquilo que acontece conosco, e não simplesmente ligar ali o automático das ações, a gente deve prestar atenção nesses questionamentos, né? Refletir sobre eles. Então, veja aí que, tanto na questão histórica, isso foi muito importante, né, da doutrina, né? E para nós, né, como é que funcionam esses questionamentos daquilo que está acontecendo conosco? Será que nós estamos buscando essas reflexões? Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque vai nos trazer ali importantes observações sobre nós mesmos, tá? Os fenômenos físicos, por Douglas Home, e pelos irmãos Davenport, por Florence Cook e por Eusápia, tanto quanto por meio de outros medianeiros, falam a aristocracia do poder e da inteligência, em palácios e laboratórios, agitando os salões de lazer e as preocupações da imprensa. Aos ruídos da visitação invisível, misturam-se os ruídos da opinião. Então, com certeza, era um tempo onde se levantavam muitos questionamentos, tá? Dos embates ali perante a tudo que acontecia, questão do charlatanismo, né? Então, as dúvidas, as descrenças. Então, esses questionamentos, eles vieram junto com todos os fenômenos que estavam envolvendo aí, que estavam acontecendo, tá? Mas que a verdade fundamentada, ela jamais passa, né? Muito pelo contrário. Por isso que os pontos bases ali da doutrina, né, que é a ciência, que traz a reflexão e as explicações sobre os fatos, é a filosofia, né, sobre esses ensinamentos que nós recebemos, né, dos espíritos amigos, os ensinamentos de Jesus e a religião. Nós precisamos nos direcionar, nos melhorarmos, né? Esses 3 pontos, eles são importantes, então, que trazem ali as respostas necessárias, né? Se nós pararmos para pensar desses tempos que nós estamos comentando ali de Kardec, né? Até hoje já ocorreram ali mudanças significativas, mas há muito ainda para se percorrer, né? Quando tivermos ali da parte científica ali, né, caminhando junto com a doutrina, muitas respostas virão. Mas todos nós, né? É o tema do nosso capítulo aqui, pessoal. Todos nós estamos no seu tempo e as coisas vão acontecendo ali como devem ser, né? Os frutos jamais devem ser colhidos antes do tempo, né? E sim ao amadurecer, tá? Então, vamos, por hora, fazer a nossa parte, né? E confiar, ter fé sempre, né? Nas melhorias, nesse período de mudanças do nosso planeta. Não perder ali a nossa esperança sobre nós, sobre o nosso meio, né? Isso é muito importante. Ouvem-se batidas surpreendentes aqui e ali,
Mãos luminosas acenam por toda parte. Vozes ressoam entre lábios selados. Mensagens rápidas são transmitidas de maneira direta e entidades materializam-se antes os experimentadores tomados de assombro. Então, é o que nós estamos falando. A questão da eclosão dos fenômenos, chamar ali a atenção de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Tá? Entretanto, a obra do entendimento é encetada com Allan Kardec. Tá? Então, Kardec, nós já até comentamos anteriormente, que vem ali, que ele fez um estudo mais intenso sobre todos esses questionamentos, levantados ali por dúvidas, né, de como que as coisas estariam ali realmente acontecendo, tá? Oh, me perdoem. Que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno como quem separa o trigo da vestimenta de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades, né? Então, ele trouxe ali tudo que acontecia por trás daquelas batidas na mesa, só nos fenômenos, de não estar ligado somente aos fenômenos, né? Então, mas o que realmente acontecia? Tá? As respostas que nós precisamos, ligadas às questões da mediunidade, de uma sensibilidade, do entendimento, as dúvidas que nós temos, que muitas vezes buscamos algumas respostas e não achamos, né? Tem rico material e vasto para cada um de nós, tá? Mas, como toda edificação espiritual obedece à cronologia da mente, tá? Então, como ele fala aqui, cronologia da mente é questão do entendimento de cada um, do tempo de cada um, tá? Se é chegado o nosso momento, devidas atenções. Se o outro que caminha comigo ainda está no seu tempo e não tem esse entendimento, respeito pelo tempo do próximo, né? A gente tem que se exercitar também nessa questão e fazer ali a nossa parte dentro do entendimento e das possibilidades daquele que está ali buscando esse entendimento. E o mais importante, pessoal, auxiliar sempre que possível, estender uma mão, né? Hoje em dia, nesses tempos que nós estamos, muitas vezes o que nos falta é a esperança, é a renovação, você vê as pessoas se entregando cada vez mais, né? Então, se nós estudamos, se nós buscamos esse entendimento, se nós recebemos aí mensagens dos nossos amigos espirituais falando sobre essa esperança, sobre essa renovação, se eu não posso falar diretamente sobre a questão espiritual, mas eu posso falar sobre o amor, eu posso falar sobre um perdão, eu posso falar sobre uma melhoria, eu posso falar sobre ter esperança que as coisas vão dar certo, de continuar, de não desistir, enfim, eu posso ter ali uma linguagem apropriada dentro do entendimento do meu próximo, tá? Porque cada um de nós está no seu momento. Mas quando nós temos ali a linguagem do amor, da boa vontade perante ao nosso próximo, a gente vai encontrar as palavras certas para direcionar aquele que precisa. E aí ele continua aqui. Encontramos milhares de pessoas na fase do aviso e milhares de outras na fase da chegada. Mas, entre esperança e convicção, quanto a nós, que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e esparzir o socorro moral em benefício das consciências, estendendo a luz ao coração do povo, porquanto o plano espiritual atinge o plano físico em cumprimento das promessas do Cristo, de modo a renunciar todas as criaturas, todas as criaturas na lei do bem e habilitá-las, convenientemente, para a continuidade do serviço de hoje, no grande futuro ou no grande além, ante a vida maior. Tá? Então, certo desse amparo dos nossos amigos espirituais que vêm nos auxiliar, se nós estamos buscando, se nós estamos nessa fase do entendimento para que possamos ali ter essas reflexões, ter esse real entendimento. Então, se nós estamos buscando o entendimento sobre a questão da mediunidade, tá? E as dúvidas surgem, faz parte do processo,
mas estejamos certos de que temos ali amigos queridos que nos amparam para que possamos encontrar as respostas, para que essa mediunidade ela venha nos auxiliar, que esses conhecimentos que nós estamos buscando, tendo acesso, eles venham a nos auxiliar e não nos prejudicar e não nos impedir. Muito pelo contrário, tá? Tudo que Deus prepara para nós é para o nosso bem, para o nosso auxílio. Então estejamos certos que na questão espiritual, no plano espiritual, amigos queridos ali com muito zelo por cada um de nós estão a nos preparar, nos auxiliar para que, através do nosso esforço, possamos ali buscar as respostas necessárias e importantes a cada um de nós. Tudo bem, pessoal? Então, ficamos aí com essas reflexões importantíssimas sobre o caminho que seguimos, sobre o tempo de cada um e sobre a questão que envolveu ali os acontecimentos até Kardec, né? E o amor ali, a dedicação, o esforço para que ele pudesse trazer essas obras aí que nos trazem respostas e direcionamentos importantíssimos. Então, vamos encerrar com essas reflexões e agradecer sempre a Deus pela oportunidade, a Jesus, esse amigo querido, todos os nossos amigos espirituais, e pedindo, Senhor, que nos dê força e coragem nas nossas tarefas, nas nossas buscas, na certeza de que nada é por acaso, na certeza que jamais estaremos desamparados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros e tentações. E livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Estejam em paz.